Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje para falar sobre essa derrota vergonhosa do Bahia diante do América Mineiro jogando em Minas Gerais, jogo que praticamente ou coloca muito perto o nosso rebaixamento nesse ano de 2023, mais um ano que o Bahia acaba não permanecendo na elite. Só quero pedir duas coisas para vocês antes da gente começar o vídeo, que vocês deixem um like aqui, eu sei que é pior coisa que vocês querem ver nesse momento, mas para ajudar o canal e ajudar o vídeo também, para se inscreverem, e vamos falar sobre esse jogo que para mim tem muitos contextos e muitos momentos também sobre o rebaixamento que eu quero falar, mas especialmente nesse jogo, o Bahia terminou o jogo, né, perdendo, e aí se a gente conseguisse pelo menos um empate contra o São Paulo e vencer esse jogo, hoje a gente estaria aqui fazendo um vídeo falando sobre a permanência do clube e os próximos passos para o ano que vem. Mas depois de todos os fracassos e vexames desses últimos dois jogos, a gente chega praticamente com um pé na Série B. E enfim, vamos jogar na quarta-feira tudo para ver o que é que vai acontecer. Falando sobre o jogo de hoje, um jogo onde teoricamente fácil, né? O Bahia tinha todas as oportunidades do mundo para conseguir 3 pontos. Enfrentava um time já rebaixado, enfrentava um time que não ganhava 14 jogos, que apesar de jogar bem tinha inúmeros problemas e que o Bahia era superior. Para mim, um resumo de tudo desse campeonato, especialmente sobre a zona do rebaixamento, é de que 3 times nesse campeonato foram muito medíocres: Bahia, Vasco e Santos. Todos eles merecem cair juntos. Eu acho que todos os 3 fizeram um campeonato totalmente medíocre, ruim, limitado. Só que o Bahia conseguiu ir além dos demais. O Bahia conseguiu fazer o que ninguém esperava, nem mesmo os adversários. O Santos acabou de perder para o Atlético Paranaense, jogando no Arena, enfrentando um muito bom time, que colocou a sua superioridade em campo e deu o óbvio. O Vasco enfrentou um Grêmio que é melhor time, que jogava em casa, estádio lotado, despedida do Soares, e deu o óbvio. Assim, todo mundo sabe que é ruim e que o outro é superior. O Bahia enfrentou um time já rebaixado. Tudo bem, era fora de casa, mas um time já rebaixado, que tem inúmeros problemas defensivos, em que o Bahia é muito, apesar de toda a sua limitação, é superior e não conseguiu fazer o óbvio, a sua parte, que era ganhar o jogo e chegar com mais chances na última rodada para permanecer. Se a gente fala por merecimento no futebol, o Bahia não tem mínimo de merecimento de permanecer na primeira divisão, mas nenhum. O Bahia fez de tudo e de todo o possível para cair nesse campeonato. O Bahia não merece permanecer, eu como torcedor afirmo isso, o Bahia não merece ficar, porque desperdiçou inúmeras, mas inúmeras oportunidades de sair da zona, de ganhar jogos importantes, confrontos diretos, e ao longo de 37 rodadas o time foi se despedaçando e desperdiçando oportunidades acima de tudo. No outro lado, indo para um outro lado, o futebol a gente sabe que nem sempre, ou na imensa maioria das vezes, é merecimento. Futebol, na grande imensa maioria das vezes, é efetividade. E a gente, por efetividade, pode permanecer na primeira divisão, pode, mas sem merecimento algum. Por merecimento, o Bahia merece cair. Enfim, por eficiência, como a gente já teve em alguns momentos no campeonato, que tivemos essa eficiência, a gente pode chegar a vencer o Atlético, o Vasco pode ter a ineficiência que também teve ao longo de todo o campeonato e tropeçar em casa, o Santos também. Mas enfim, né, não quero pensar na quarta-feira nesse primeiro momento, falando exclusivamente do jogo. Segundo tempo de muitas oportunidades e de um Bahia que conseguiu construir, apesar de todos os seus problemas dentro do campo, conseguiu construir oportunidades para vencer o jogo, ou para pelo menos empatar, mas chegou num contexto que não poderia ter acontecido em hipótese nenhuma. O Bahia não poderia estar aos 10 minutos do segundo tempo tomando 3-1 do América Mineiro, sendo que na verdade o Bahia era quem precisava ganhar o jogo e precisava jogar para não cair. O América no primeiro tempo, apesar de ter sofrido o gol primeiro, teve todas as oportunidades e teve toda a liberdade do mundo para poder jogar, para poder construir o seu resultado e virar a partida já no primeiro tempo. O Bahia consegue ser apático. A gente fala de muitos problemas táticos e da equipe, mas acima de tudo, a vontade, ela não está sendo, o time não está tendo um algo a mais. Os jogadores não fazem aquilo que eles devem fazer por natureza, que é aquele algo a mais nesse momento. O momento é delicado e exige um algo a mais, e a gente não vê isso dentro de campo. A gente vê, ao contrário, um time apático. No primeiro tempo parecia que era o América que estava jogando para permanecer e não o Bahia. E aí entra numa outra questão também, na questão tática, para mim, sem explicação do Ceni, em ter entrado com o Rezende recuado como um terceiro zagueiro, percebido isso, não conseguiu perceber, esse é o grande problema durante o primeiro tempo, e o time do América teve toda a liberdade, especialmente pelo meio, para construir todas as suas oportunidades e o gol. O buraco no meio campo era muito visível, porque o Acevedo sozinho não conseguia preencher o espaço e enfim,
bloquear as tabelas ali pelo meio, pelos lados do campo. O América tocava a bola e circulava muito bem a bola, tinha um controle do jogo. E isso não poderia ter acontecido, tendo em vista que era o Bahia que precisava do resultado. Mas, repito, não quero transferir essa responsabilidade para ele, porque de todos os culpados ele é o menor. Assim, o Bahia, ele já pegou um Bahia despedaçado, com inúmeros problemas, conseguiu dar vida para esse time num momento do campeonato, mas na reta final, para mim, faltou leitura, principalmente no jogo contra São Paulo e América. O Bahia fez um jogo muito abaixo contra São Paulo, culpa dos jogadores, culpa de muita gente, mas ele também tem sua parcela nisso aí. Eu já expliquei no vídeo contra o São Paulo, no jogo do América também. O Bahia criou todas as oportunidades e se tivesse feito gol as pessoas não iriam lembrar ou não iriam tá falando disso aqui, mas o Bahia chegou nessa situação no segundo tempo que não poderia ter acontecido. E aconteceu muito por conta da liberdade que o América teve no meio campo para conseguir construir as oportunidades e fazer o gol. Acabou tomando 2 gols. O primeiro gol é simplesmente ridículo. O cara consegue subir entre o Gilberto e o Canu ali e fazer o gol. E o segundo também. Aquela liberdade que ele teve para parar, para pensar e para chutar. E durante todo o primeiro tempo foi assim. O Bahia tem muita dificuldade de conseguir ter a bola, de controlar, de conseguir gostar do jogo, de dominar o adversário. Nem com uma a mais a gente sofria contra-ataques e ainda sofria inferioridade numérica. Assim, o América chegava com mais gente no terço final do que um time que tem um jogador a mais. Isso são coisas inexplicáveis. É como eu falei no início do vídeo, né? Se a gente quer se agarrar a alguma coisa nesse momento, é só efetividade. Porque por merecimento a gente não merece nenhum. O Bahia não merece permanecer na primeira divisão diante de todos os fracassos e de todos os erros que foram cometidos até aqui. Bolas paradas, gols perdidos, às vezes conseguir jogar bem e se despedaçar durante o jogo e perder pontos importantes, ceder no finalzinho, jogadores que nem deveriam estar aqui. Enfim, é uma série de erros, é uma série de incompetência que acaba resultando pra gente nesse momento. O Bahia precisa fazer a parte dele, precisa ganhar o jogo contra o América e torcer para os seus adversários não ganharem. Se pelo menos Santos ou Vasco não ganhar, a gente consegue vencendo, permanecer. O problema tá aí. O Atlético Mineiro chega praticamente sem chances de título, eu ainda não conferi a tabela, se tem possibilidades de perder a vaga no G4. Mas se eu não me engano tem, então entra aí mais uma questão para dificultar essa tarefa do Bahia, que não faz sua parte durante todo o campeonato. Então, nesse momento, é muito difícil imaginar que o Bahia vai conseguir fazer a sua parte. Eu vou para Fonte Nova, eu vou lá, vou tentar gravar para vocês, vou apoiar e tal, tudo, mas, sinceramente, assim, clima total de velório, de decepção pelos esses últimos 2 jogos. O que esse time fez para cair, o que conseguiu fazer, é totalmente inexplicável. Eu fico me perguntando, assim, assistindo os jogos, eu tento entender em que ponto a gente conseguiu chegar, de não conseguir fazer coisas simples, assim, o Bahia não consegue trocar, em muitos jogos o Bahia não consegue trocar 5, 6 passes seguidos, não consegue ter controle de jogo, não consegue ter uma performance boa do início até o fim, falta maturidade, entrega gols no finalzinho, tem dificuldades em fazer bons jogos, e se abate muito fácil, o mental pesa muito. Cara, é simplesmente ridículo pelo investimento que foi feito e pela capacidade que esse time tem, em tese, né? Se a gente olhar apenas por nome. Esse rebaixamento, para mim, se ele for confirmado na quarta-feira, é o pior da nossa história, sem sombra de dúvidas. Assim, nunca se fez tão pouco com muito. Em 2014, quando o Bahia caía, que eu vou falar dos que eu presenciei, em 2014 a gente cai, tem um time ruim, todo mundo sabia disso, que era limitado e que, enfim, o rebaixamento era certo, merecido. Em 2021, todo mundo não, mas a grande imensa se iludiu com a Copa do Nordeste. A gente ganhou, se imaginava que poderia ser um time tranquilo para o brasileiro e acabou se mostrando ao longo do brasileiro, quando o sarrafo subiu, que era um time totalmente ruim. Mas é aquela questão, o Bahia não tinha capacidade de investimento de montar um bom elenco como teve agora. Em 2023 ele é inexplicável e por isso é para mim o maior vexame da nossa história, porque a gente fez um campeonato onde se esperava que a gente pudesse ter um pouco mais de equilíbrio, de tranquilidade. O campeonato esse ano está mais equilibrado por cima, é bem verdade, mas a campanha do Bahia ela é medíocre. Ela não é condizente com o investimento que foi feito. O Bahia investiu mais de 100 milhões de reais em contratações nessa temporada. E a gente vê times que investiram muito, mas muito menos que isso, ter um campeonato muito mais seguro que a gente. Isso mostra um pouco do comportamento até dentro do campo. Assim, faltou mesmo no lado mental, faltou ter personalidade para, em muitos momentos, segurar a barra, segurar a pressão e não se despedaçar. O Bahia se despedaça muito fácil nos jogos, durante o campeonato, foi assim, entregando os jogos no final, tendo desempenho muito abaixo nos minutos finais.
o jogo do São Paulo, o jogo do Atlético, o jogo do Grêmio, muitos e muitos aqui. A virada que o Bahia tomou tendo um homem a mais contra o Fluminense lá no Maracanã. Se a gente pega para analisar esses jogos, são muito, mas muito pontos que a gente deixou pelo caminho, mas demais. E que nesse momento estão fazendo falta. O Bahia tem dificuldade para fazer coisas simples, o Bahia não consegue trocar passes, o Bahia tem dificuldade em ter a melhor leitura durante o jogo das ações, controlar o jogo, dar uma bola mais esticada, esticar um pouco o jogo, fechar mais um pouco, saber o melhor momento de passar, de ir para cima, de ir para um contra um. Assim, as coisas parecem que não acontecem, os passes parece que não tem muita direção do que se está fazendo. Parece que vamos tocar aqui e tipo, não tem uma coesão, sabe? Não dá para entender, muitas das vezes, em muitos jogos, como o Bahia consegue ser tão ruim, tão apático e ter um desempenho tão abaixo desse nível. É realmente lamentável. Mas enfim, o jogo de quarta-feira volta a ser uma final. Entendo totalmente quem já jogou a toalha, porque como eu falei no início do vídeo, se a gente for falar por merecimento, esse time não merece ficar. Se a gente for falar de efetividade, existe uma chance. O Bahia precisa ser efetivo e torcer para os demais não serem. E aí a gente consegue permanecer. E a gente sabe que no futebol não é merecimento, futebol é efetividade. Enfim, torcer por um milagre na quarta-feira, que o Bahia consiga fazer a parte dele, que eu acredito que seja a missão mais difícil no nosso cenário, é a gente fazer a nossa parte, é ganhar o jogo e torcer pelos demais. Assim, o fácil dessa quarta-feira, dessa combinação, é que eu realmente acredito que os adversários não vão ganhar, pelo menos um não vai ganhar o seu jogo, o Santos ou o Vasco. Porém, o que mais me deixa com medo e o que mais assim me assegura de que a gente pode estar voltando para a segunda divisão na quarta-feira é que a gente não tem a capacidade de fazer a nossa parte. Mas enfim, é torcer para que a gente consiga encontrar a efetividade que a gente teve em alguns momentos do campeonato, fazer um bom jogo e permanecer. Mas eu, como torcedor mesmo, não acredito muito nisso, pelo lado mental. O lado mental do Bahia está devastado. Assim, depois da derrota de hoje, não consigo acreditar que esses caras vão ter forças para chegar e para salvar o time do rebaixamento. Vou torcer muito, vou acreditar muito até o final, assim, como torcedor mesmo, mas analisando friamente, como eu sempre faço aqui, não acho que essa força mental vai ressurgir nesse momento e que o time vai conseguir o que tem que se fazer e que os demais, enfim, vocês entenderam, mas é isso, o que vale é torcer, é acreditar até o final, mesmo tendo pouquíssimas chances. É o lado de não deixar de mão mesmo. Pela instituição, não é pelos jogadores, é pela instituição. Os jogadores não merecem nada do nosso apoio, nada, zero. Mas pelo lado da instituição, a gente precisa fazer a nossa parte. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo também a sua opinião em relação à análise aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o vídeo sobre o jogo de quarta-feira, que é a última cartada. É a última dança desse campeonato. E vamos ver no que vai dar, tá? É isso, até o próximo vídeo.